sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, abençoados e abençoadas. Eu sou Pedro Kelly, quero convidar você para daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, participar comigo aqui dessa palestra de hoje com o título O Véu do Esquecimento. Esse é um tema que você precisa conhecer. Esse é um tema que muita gente ainda não conhece e esse é um tema de suma importância para o bem viver de todo mundo. Portanto, não saia daí porque já dentro de alguns minutos a gente está no ar definitivamente. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Uma das minhas missões aqui é espalhar sorrisos nos rostos que se aproximam do meu, dividindo experiências entre tudo o que me aconteceu, cumprindo com alegria o destino que Deus me deu. São anos vividos, entendendo de Deus a ciência, em obediência e uma vida de excelência. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Mais que vencedores, escolhendo o ágape entre todos os amores. Vida longa e plena certamente terei, parceira da realeza e filha do rei. Vida longa e plena certamente terei, filha da realeza e parceira do rei.
coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. O que se planta se colhe, e isso ele ensina aos seus. O tema hoje tem o título O Véu do Esquecimento. Não sai daí que já já eu volto com você. Estamos esperando todas as pessoas que a gente está convidando entrem para a transmissão. Verdade? Já tem várias pessoas que estão aqui, mas ainda faltam algumas. Você pode esperar só um minutinho. Olá, como vai? Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e palestras que nós temos feito aqui. Mas, sinceramente, eu espero muito mais que você esteja entendendo o que nós estamos ensinando. E vou além, espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos distribuído aqui no nosso canal. Sendo assim, você já faz parte das muitas pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos dos benefícios que começaram a usufruir em suas vidas positivamente a partir do momento que compreenderam e colocaram em prática as informações que nós ensinamos. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí na cidade onde você se reúne, basta você fazer contato com este celular que aparece aqui na tela, 21 99 104 8388. Recebendo tua mensagem, vamos nos colocar de acordo e, sendo possível, eu terei imenso prazer em atender o teu convite e a tua solicitação e realizaremos ao vivo, presencialmente, uma palestra aí, aonde você está. E dessa maneira, você e todos os que se reúnem contigo poderão também desfrutar desse conhecimento e dos benefícios que esse ensinamento tem causado, tem trazido na vida de milhares de pessoas. Espero te ver logo, aguardo o teu contato. Até breve. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, aqui estamos com você. Hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025. Este programa se chama Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu. Muito prazer. Se você é novo ou nova aqui, receba meu abraço virtual. Sinta-se em casa e espero que essas palestras, que essas ministrações estejam colaborando para o teu bem, agregando na sua vida valores, né? Valores quê? Valores espirituais, valores emocionais e também valores materiais, é claro. O tema de hoje se chama O Véu do Esquecimento. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão ligados aqui conosco, né? Nós estamos no YouTube Pedro Kelly RCC e também no Facebook Pedro Kelly com essa ministração O Véu do Esquecimento. Já tem vários de vocês aqui conectados.
seja um boas-vindas muito especial, né? Para quem está me vendo agora, boa noite. Para quem está me vendo de manhã, bom dia, boa tarde, boa madrugada. A ideia é você ouvir, se alimentar, colocar em prática e reinar em vida, tá bom? Mas eu gostaria de apresentar para vocês aquelas pessoas que fazem parte deste governo, deste reino, certo? E que você ainda não conhece assim pessoalmente. Um dia, quem sabe, vamos fazer uma reunião geral, uma convocação geral, uma convenção Reconciliados com Cristo, verdade? Então as pessoas já mandaram fotos para cá e eu gostaria que você conhecesse um pouquinho todo mundo que faz parte, ou melhor, uma grande parte de pessoas que faz parte dessa família RCC. Um minutinho. Vê se a tua foto aparece. Se não aparece é porque você não mandou para cá. Se quiser mandar, o WhatsApp está na tela. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem, o tema de hoje se chama O Véu do Esquecimento. Se você não conhece sobre esse assunto, eu te convido a ficar até o final. É um tema muito interessante que certamente vai agregar na tua vida. Se você já ouviu falar alguma coisa a esse respeito, eu te convido para ficar ao final, porque certamente terá algo novo que você vai ouvir e vai aprender no programa de hoje. Pois muito bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a você que compartilha, que semeia, que faz parte dessa família. Agradecer ao meu Criador por me permitir vir até aqui, desfrutar desse reino, dessa vida, do conhecimento, né, do bem e do mal, e por ter discernimento em relação a ambos. E gostaria de chamar a tua atenção para os benefícios desse ensinamento. O tema de hoje, esse título, O Véu do Esquecimento, é um desses temas que produz benefícios na vida de quem ouve. E você vai entender o porquê. Todos nós sabemos o que é um véu, verdade? Algumas religiões usam véus. Homens, em alguns lugares, usam véus. Mulheres, em outros lugares, usam véus. Então existem vários tipos de véus, né? Diferentes. Por exemplo, o que eu falei agora, existe aquele véu, tipo de véu que é para cobrir a cabeça, existe aquele tipo de véu que é para cobrir o rosto, certo? Existe aquele tipo de véu que é como uma cortina. Tá entendendo? Então você percebe que toda vez que há um véu, o objetivo daquele véu é esconder alguma coisa. Esconder o quê? Aquilo que está por detrás do véu. Se você conhece um pouco história bíblica, diz que quando Moisés subiu ao monte e se encontrou com Jeová, quando ele desceu, o seu rosto brilhava tanto que foi necessário ele cobrir a cara, cobrir o rosto com um véu, para que todos os israelitas que estavam ali ao pé do monte não fossem afetados negativamente com o natural desvanecer daquele brilho.
Então Moisés tapou o rosto, ou seja, toda vez que há um véu, toda vez que se fala de um véu, está se falando de uma cortina que tampa, que divide um ambiente, que esconde o que está por detrás, certo? É um tipo de véu, é algo colocado para esconder alguma coisa que está detrás. E existe um outro tipo de véu, e é esse o tipo de véu que faz parte, que vai estar presente na nossa palestra de agora, na nossa ministração nessa aqui, que é o véu que hoje nós vamos chamar também de aparência física de uma pessoa. É isso mesmo que você está ouvindo. A aparência física de uma pessoa também é uma forma de véu. Juntando com o que eu acabei de falar, um véu é posto quando se tem algo para tapar, para esconder detrás do véu. Então, a aparência física de toda pessoa esconde o que está por detrás. Neste caso, o espírito. Por quê? Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Note, um filho, uma filha, para não ofender, verdade? Um filho, uma filha. Isso faz parte do véu, porque espírito não tem gênero. Pelo menos que eu saiba. Pode ser que amanhã eu aprenda outra coisa, ou receba outro entendimento, mas o Espírito é o Espírito. Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Então, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, porque temos bastante para falar a esse respeito também de gênero, é bem legal. Sem condenação, porque aqui cabe todo tipo de gênero. Se você acha que é do gênero A, bem-vindo. Se você acha que é do gênero B, bem-vindo. Se você acha que é do gênero C, bem-vindo. Por quê? Porque esta palavra é para o Espírito. Você aqui é bem-vindo, sem condenação nenhuma. Se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar? Então, vamos voltar aqui. Ok, então, todos nós sabemos o que é um véu, todos nós agora lembramos para que serve um véu, e estamos falando que a nossa aparência física é uma forma de véu. E esse véu foi costurado na confecção chamada útero, demorou 9 meses para se formar, dar forma. Toda vez que se fala formar, está se dizendo o quê? Dar forma visível. Porque se você é um espírito e você iria socializar aqui desse lado de cá, verdade? Você precisava ser vestido por esta aparência física para que você pudesse então conviver com aquilo tudo que está preparado aqui nesta parte da criação, da existência. Então, a aparência física é um véu. Não são minhas palavras. Jó, capítulo 10, verso 11, isso já se sabia. É bem verdade que o livro de Jó não poderia dizer que tem uma data definida para ter sido escrito. Se eu dissesse isso, eu estaria especulando, porque não se tem a exatidão de quando foi escrito esse livro. Porém, os estudiosos dizem que é o livro mais antigo que a Bíblia reúne. Não sei. Vamos deixar isso para lá e vamos ver o que está escrito. Jó capítulo 10, verso 11 diz assim: Jó falando com Deus, com o Criador: me vestiste de pele e carne. Ou seja, pele e carne são um tipo de roupa. Me vestiste. Me teceste, me costuraste com ossos e nervos. Ou seja, pele, carne, ossos e nervos são os materiais que o Criador usou para confeccionar este véu, esta aparência física que eu tenho, que você tem, que o coleguinha da esquerda, da direita, de trás e da frente também tem. Então quer dizer que todos nós aqui estamos vestidos por uma roupa que uma senhora santa em algum dia
produziu no seu útero. Não vou aqui desmerecer os homens, porque sem a gotinha mágica, lá na minha casa eu brinco, tudo bem, o útero está aí, né? Mas sem a gotinha mágica não tem. Mas são coisas de Pedro Kelly. Então, o corpo biológico é uma forma de vestimenta. Você já está entendendo? Isso está bem claro para você? Você sabe que o apóstolo Paulo disse que o corpo de Jesus era semelhante ao nosso corpo, verdade? Então aqui em Hebreus, no capítulo 10, eu quero ler para você agora aqui, verso de número 20, diz assim, presta atenção, depois a gente vai comentar aqui. Pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu, né, por meio do véu, vírgula, isto é, explicou qual é o véu, isto é, de sua carne. Ou seja, o contexto aqui, eu vou ler também o verso 19 para colocar um pouquinho mais de luz e comentarmos. De maneira que, meus irmãos, tendo agora, Paulo falando para os hebreus, liberdade para entrar no lugar santíssimo, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote, de todo aquele povo israelita que estava ali, era um lugar que somente uma pessoa, chamado sumo sacerdote, era o principal sacerdote de todos os sacerdotes que havia muitos, mas havia sempre um que era o sumo. Sumo significa superior, principal, escolhido para liderar, certo? É o líder. O sumo sacerdote, só ele entrava lá no fundão do tabernáculo para fazer os ofícios religiosos com relação a perdão de pecados, aquelas coisas que os hebreus faziam lá, que hoje não vem ao caso aqui detalhar, mas o que eu quero te dizer é que esse lugar onde eles congregavam era dividido em 3 partes, e a parte principal ficava lá no fundão, a segunda parte, a divisão que havia entre a segunda parte e a terceira parte era uma cortina grandona, sabe? E grossíssima, que a história conta que durante a crucificação do nosso irmão maior, essa cortina, também chamada de véu, foi rasgada de alto a baixo. Estranho, né? Porque uma cortina lá no alto, normalmente se ela for rasgada é de baixo para cima, mas essa cortina que separava o segundo lugar, imagine uma construção retangular dividida em 3 partes. A segunda parte se chamava Lugar Santo. E a parte principal, onde ficava a Arca da Aliança, aquelas coisas todas, se chamava Lugar Santíssimo. Certo? A primeira parte se chamava Átrio, que era um quintal, onde se fazia o sacrifício dos animais, aquele negócio todo. Então havia a segunda parte, e na terceira parte só um sacerdote entrava. Essa era a religião de Moisés. Toda vez que o povo andando no deserto parava, armava aquela tenda. Se chamava tabernáculo, tá bom? Guarde esse nome. Muito bem. Eu não quero ficar aqui com muitos termos assim, porque senão fica mais chato ainda. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando para um povo que conhecia esses negócios. Ele está falando para os hebreus, os descendentes de Éber, certo? Aqueles que vieram do Egito. Os hebreus, que depois foram conhecidos como judeus, isso é outro assunto. Judeu é um praticante da religião judaica, que é a religião baseada na lei de Moisés. Então, havia uma porção de coisas religiosas para serem feitas nesse tabernáculo, que era a sua congregação ali. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, antigamente, só o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, porque naquele lugar lá no fundão ficava a Arca da Aliança e ali representava a presença do próprio Jeová. Somente o sumo sacerdote. Aí aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, com a morte e ressurreição de Cristo, ele abriu para nós um caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Quer dizer que o corpo chamado Jesus, divida isso, o corpo chamado Jesus
foi também uma forma de véu. Para quê? Para ocultar quem estava habitando naquele véu. Não era propósito que se conhecesse quem estava ali dentro. Certo? Por isso, ele se colocou, ele mesmo, dentro de um véu, isto é, a sua carne. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20. Ele se colocou ali dentro para isso, porque era necessário anular a obra do primeiro. Certo? Então, ele tinha que ser sacrificado na cruz para, com isso, anular a obra daquele primeiro lá. Estou te falando bíblico. Esse é o entendimento aqui, bíblico, ok? Ele tinha que fazer isso. Para ele fazer isso, ele não poderia escolher você e nem eu, por causa que nós não conseguiríamos fazer o que precisava ser feito para vencer aquela primeira obra do primeiro homem de uma vez por todas. Entendeu? Então ele não podia revelar para todo mundo quem é que estava ali dentro. Por isso ele teve que habitar aquele tempo todo dentro de um véu. Ele se colocou dentro de um véu. Porque ele precisava passar por aquele sacrifício. Eu estou sendo repetitivo para te dizer o que eu vou te dizer agora. Melhor eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Né? Capítulo... Peraí. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, não 16. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ó. Preste atenção. Eu falei para você que o corpo de Jesus era uma forma de véu, de propósito, porque ele não podia deixar que seus contemporâneos tivessem plena convicção de quem é que estava ali dentro, pelos motivos óbvios. Se eles soubessem quem estava ali dentro... Verso 6, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. No entanto, eu falo, diz Paulo, sabedoria entre os maduros. Essa palavra aqui, que o Pedro Keller ensina, é para os maduros. Né? E sabedoria que não é desta terra, nem das pessoas importantes desta época, que perecem. Todos morrem. Sim? Mas eu falo sabedoria de Deus que até aqui estava em mistério, sabedoria que estava oculta, a qual, sabedoria, Deus predestinou desde antes da fundação do mundo para a nossa glória. Essa sabedoria nenhuma das pessoas importantes daquela época conheceu, diz o apóstolo Paulo. Que época? A época em que Jesus andou aqui na terra em corpo, né? Porque se eles tivessem conhecido essa sabedoria, nunca jamais teriam crucificado Jesus. E se Jesus não tivesse sido crucificado, Adão e a sua obra ainda estariam vigorando. Por isso que não podíamos ser, nem eu e nem você. Quem tinha que pagar o preço era o chamado Cordeiro de Deus. Então ele veio para isso. Agora, para que as pessoas tivessem coragem de fazer o que fizeram, ele não podia se deixar ver. Por isso ele se escondia. Eu e o Pai somos um, quem está me vendo está vendo o Pai, mas os caras não entendiam, porque eles não podiam entender. Lembre-se que eles estavam num pacto inferior, que é o pacto legalista, o pacto da lei de Moisés. Quer dizer que quando a gente fala de corpo, nós estamos falando de um corpo biológico, estamos falando de um véu, uma cortina que tampa. Da mesma maneira, você habita dentro de um véu. Tem um outro verso aqui também em Hebreus, olha só que lindo, capítulo 2, verso 14, que
diz outro dos objetivos pelos quais Jesus se vestiu de carne, entrou no véu. Diz assim, verso 14: de maneira que, assim como os filhos participam de corpo, ou seja, você está participando de um corpo, ele também participou do mesmo tipo de corpo, Jesus, né? Para destruir por meio da morte o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Quer dizer que esse foi outro propósito pelo qual o nosso irmão maior entrou em um véu. Então, Deus é Espírito, Pai dos Espíritos, mas os filhos de Deus estão provisoriamente, enquanto estivermos aqui, estamos habitando num corpo biológico. Um é mais gordinho, outro é mais baixinho, outro é malhadão, o outro é muito fraquinho, magrinho, quero dizer, o outro é careca, o outro é cabeludo, a outra é de um jeito, cada um tem o seu véu. Né? Anote uma observação nessa palestra de hoje, muito importante para o teu bem viver. Entendendo tudo que você está entendendo até aqui, anote uma observação aí. Olha, a pessoa que não conhece isso que estamos falando e ensinando sofre demasiadamente quando falece um ente querido. Entendeu? Vou repetir. Toda pessoa que não conhece isso que nós estamos ensinando sofre demasiadamente quando falece um ente querido. E eu vou te explicar por quê. Por que a gente se apega? Por quê? Certamente você é apegado aos teus pais, aos teus filhos, aos teus irmãos, a um amigo, uma amiga, sei lá. Por que é que a gente se apega? Simples, pelo mesmo motivo que Jesus disse: se for possível, me inclui fora dessa. Passa de mim esse cálice, se for possível. Disse Jesus. Por que a gente se apega? Simples, porque todos nós estamos no mesmo tipo de véu. E todos nós estamos habitando no mesmo tipo de véu. Então, houve um começo de tratamento que fez com que a gente se acostumasse, se apegasse e também nos esquecêssemos de quem nós somos de verdade. Esse é o programa de hoje, o véu do esquecimento. Então, qual é a síntese do programa de hoje? Bom, a síntese que eu gostaria que você recebesse é a força que este véu tem. Você é um espírito que está habitando dentro de um corpo biológico que hoje a gente está chamando de aparência física, estamos comparando com uma forma de véu. Esse véu, esse corpo, tem força. E quem deu essa força foi essa dimensão material aqui. Por exemplo, quando você chegou aqui, por que você esqueceu? A gente está chamando hoje o nosso corpo de o véu do esquecimento. Por que você se esqueceu? Bom, a primeira coisa que foi necessária ser feita para que você chegasse até aqui foi a tua gestação na barriga de uma mulher. Você passou ali um tempão se alimentando através de uma cordinha, verdade? Dentro de uma bolsa cheia de um líquido que protegia você, e você estava ali se formando. Então você tomou contato com a tua gestação, logo que você saiu, você recebeu amamentação. Legal. E você começou a crescer, completou alguma idade, você começou a receber educação. Teus pais começaram a te ensinar dentro de casa. Depois você foi para um colégio regular, certamente, e ali você foi aprender outros conhecimentos, outras formas de ensino, outro tipo de educação.
E você também, como ia crescendo e tudo mais, você se acostumou a alcançar o teu sustento. Até aqui eu só falei de coisas materiais. Então, você começou a aprender a se relacionar. Aprendendo a se relacionar, você aprendeu a se comparar, lamentavelmente. Porque lembre-se, o mundo carne é assim, o mundo biológico é assim. Você começou a se comparar. Você começou a se achar meio ou mais ou menos, não sei o que tem na sua cabecinha aí. O fato é que você começou a pensar como um ser humano comum e corrente. Note que eu falei coisas aqui pontuais, verdade? E tudo que eu falei tem como base aquilo que é aparente. Ninguém nunca te disse de verdade o que eu estou te dizendo hoje, o que eu tenho dito a você nesses dias. Por isso é que as pessoas, a grande maioria das pessoas, tem dificuldades grandes com isso aqui, que eu vou te mostrar, mas que está escrito. Eu mostrei para você já algumas escrituras. Jó, capítulo 10, verso 11... Tem gente que fica assim, que ensino estranho desse cara, que ministração estranha. Por quê? Porque essa pessoa passou por gestação, amamentação, educação, sustento, socialização. Ou seja, ela foi acostumada, eu não sei quantos anos você tem na sua vida biológica, seu corpo humano, mas você foi acostumado a se relacionar pela matéria. Então, para você é um pouco complicado aceitar de cara o que eu estou te falando, que é o lado verdadeiro da tua vida, mas que você tem dificuldade de aceitar como lado verdadeiro porque você se acostumou com o lado material, porque você sempre foi tratado através do véu. E esse véu, hoje a gente está chamando ele de o véu do esquecimento. Quando você começou a ser tratado materialmente, biologicamente, socialmente, você fatalmente foi apagando aquela memória verdadeira que você recebeu antes da fundação do mundo. Esse aqui é um tipo de tema que talvez a gente só vá concluir no domingo. Talvez. Então, as pessoas têm dificuldade com isso que eu vou ler para você agora. Preste atenção. E me responda aqui, sem me responder, responda a você mesmo. Se na rua, conversando com um amigo ou uma amiga, você teria coragem de dizer para essa pessoa que você é isso aqui que eu vou ler agora? Salmo 82, versos 6 e 7. Os dois versos. Você que já conhece, está escrito no verso 6, eu quero te recordar o verso 7 agora também. Diz assim o verso 6. Eu disse, vocês são deuses. Esse eu aqui é o Criador, tá? Criador mesmo falou. Vocês são deuses porque todos vocês são filhos do Criador. Ou seja, você não é um Deus porque você parou de fumar cigarro. Quando você parou de fumar cigarro, você parou de tossir. Mas você é um Deus por ser filho. Você não é um Deus por você ter entrado nas assembleias e aceitado Jesus. Ei, aceitei Jesus, aleluia! Agora eu sou filho, agora eu sou um Deus. Não, você é um Deus só pelo fato de você ser filho, filha. Pronto. Filho de gato, gatinho. Filho de frango, gripado. Não, pintinho. Filho de cachorro, cachorrinho. E filho de Deus. Aí o religioso responde, pobre, cego, miserável e nu, aleluia. Não, filho de Deus é um Deus. Deus disse que você é um Deus. Aí eu te pergunto, conversando com um amigo, conversando com uma amiga, você teria cara assim de dizer para ela, não, tranquilo, eu sou um Deus. O quê? Por quê? Gestação, amamentação, educação, sustento, socialização, tudo é o ser humano biológico, aparência física. E essa não é a verdade.
Essa é a transitória. Você tem duas vidas, duas formas de vida. Você tem a vida eterna, a vida de verdade, a vida original, que você vai continuar nela quando sair daí. E você tem a vida transitória, que é a vida humana. Por exemplo, a minha mãe, Maria Cândida, a vida dela durou 102 anos e 7 meses. Domingo anterior aí, ela foi a nuvem de testemunhas. Aí você olha, caramba, você nem chorou. Quem disse para você que eu não chorei? Ah, mas você fala assim com tanta, entre aspas, naturalidade. Eu vou ler para você de novo a observação. Se você não escreveu, escreve aí. A pessoa que não conhece isso que nós estamos ensinando sofre demasiadamente quando falece um ente querido. Note, sublinhe, sofre demasiadamente. Porque sofrer, todos vamos sofrer porque estamos apegados aqui. Pai, mãe, filho, eu tenho filho, tinha pais, agora eu sou órfão de pais, mas tenho filho, sou pai, sou avô. Eu tenho 2 netos, Maria Flor e Felipe Alves. Ok. Então a gente sofre quando parte um ente querido. Caramba, minha mãe agora. Nunca mais eu vou vê-la. Claro que não. Chega, né? 102 anos. Pô, caramba, estava cansada ela. Ok. É claro que eu sofro, mas quando eu vi o seu corpo no caixão, eu sabia que não era ela que estava ali. Aquele foi o corpo que me criou, que eu abracei, que eu deitei no colo, que eu ajudei, que me ajudou, que me educou, tudo isso. Só que a verdadeira identidade dela não é aquela. Nunca foi. Então, isso ajuda a consolar bastante, sim ou não? Agora, por que nem todo mundo pensa assim? Por causa do véu do esquecimento e do falso evangelho ensinado no sistema religioso. O sistema religioso privilegia a aparência. Irmão, jejum. Jejum é com o estômago. Irmão, subir monte. Subir monte é com pernas e pulmões. Irmão, tem que participar da corrente. Participar da corrente tem que ter disposição e dinheiro. O sistema religioso não tem nada de espiritual. Por quê? Porque não privilegia o espírito. Se você tiver uma tendência homossexual, o sistema religioso te condena. Por quê? Porque a pregação deles é para a carne. A palavra que a gente ensina é para o espírito. É diferente, é uma diferença do céu à terra, de tão enorme que é. Então, aqui Deus diz que você é um Deus. Caramba, eu sou um Deus? Mas eu disse que eu ia chamar a atenção de todo mundo, na verdade, para o verso 7. Preste atenção o que diz Salmo 82, 7. Vós sois deuses, porque todos são filhos de Deus. Porém, tem um porém, como homens morrereis. E como qualquer dos príncipes, caireis. Ou seja, como pessoa humana, você vai morrer. Eu vou morrer. Minha mãe morreu. Mas a minha mãe não foi uma pessoa humana. Aquele espírito que habitou ali voltou para lá. Agora, o corpo humano, esse vai morrer. Então, a morte não era para ser encarada com o terror que muita gente encara. Tem gente que tem até medo de falar. Não fala isso não, Pedro Kelly. Pedro Kelly, não fala isso não, Pedro Kelly. E a morte, sabe o que é a morte? A morte é um pedágio para entrar a vida, para passar a vida. Porque isso aqui não é o nosso fim, objetivo. Isso aqui é uma passagem em que nós viemos aqui desenvolver um conhecimento para poder discernir. Eis que agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. E esse conhecimento, ele te acompanha, porque esse conhecimento, todo conhecimento não está aqui no biológico, está na mente, está no espírito. Vamos lá.
Então você é um Deus em vaso de barro. Recebe essa palavra? Por isso é que é fácil acreditar naquilo que se vê. Não, eu estou vendo, eu acredito. Se eu não ver, eu não acredito, não. É muito mais fácil uma pessoa acreditar naquilo que ela está vendo. Ora, se ela, vou ler de novo, cadê? Gestação, amamentação, isso foram anos. Gestação, 9 meses. Amamentação, Pedro Kelly mamou no seio da dona Cândida 2 anos e meio. Amamentação, você tendo aquele contato e o corpo entende, eu preciso disso, isso é minha salvação, isso me alimenta, isso me deixa contente, isso me dá sono, isso me dá vigor, isso me dá energia. Anos e anos e anos. Como é que você vai se desapegar das coisas materiais assim? Não! Por isso é muito mais fácil a pessoa acreditar naquilo que ela vê, porque ela vem desde a sua gestação lidando com aquilo que é matéria, cara. Entendeu? Mas Filipenses capítulo 3, verso 20 diz o seguinte, ok. Mas nossa pátria, já sabe, né? Está nos céus, ou seja, nós não somos daqui. Por quê? Porque entramos aqui, ganhamos essa roupa e vamos voltar para a nossa pátria celestial. Entendeu? Então, você é um cidadão celestial. Você é uma cidadã celestial. Observando isso aqui, cidadão, cidadã, tá me entendendo? Pronto. Você é um cidadão celestial. Então, é muito mais fácil a pessoa acreditar naquilo que ela vê. Tá vendo? Pô, eu sou cidadão celestial. Cadê? Não, peraí. É muito mais fácil ela acreditar naquilo que ela vê do que ela viver, se comportar, reagir, acreditando nisso que eu acabei de ler. Sim ou não? Seja honesto. Pelo que ele tem razão. É muito mais fácil a gente andar pelo que a gente vê. Estou com sede, bebe água. Estou com calor, liga o ar-condicionado. Olhou, está molhado, ih, está chovendo. Você acredita que está chovendo? Acredito. Por quê? Porque eu estou vendo. É muito mais fácil as pessoas todas andarem por aquilo que se vê do que andar crendo no que está escrito. Você é um cidadão dos céus. Você não é daqui, a nossa pátria. Sabe o que é pátria? Pois é. Até Jesus passou por essa dificuldade aparente que a gente passa. Quero te mostrar aqui em Hebreus, capítulo 5. Tá bom? Vamos ler aqui rapidinho para você. Hebreus, capítulo 5. Cadê o Hebreus, capítulo 5? Versos 8 e 9, que diz o seguinte. E mesmo que ele era, ainda que fosse filho, teve que padecer para aprender obediência. Ou seja, aprender obediência significa entender para que você está aqui. Para que você está aqui? Você já se fez essa pergunta? Você sabe que o dia que eu descobri isso, caramba, tudo ficou mais leve assim, ó. Para que você está aqui? Para encher o saco dos outros? Não. Você tem um dom. Todo mundo tem um dom. O problema é que por viver nessa sociedade de aparência física, de repente, você não teve a oportunidade de viver desenvolvendo o teu dom. Você teve que ir trabalhar muito cedo para poder ajudar em casa, porque a situação está difícil, porque todos os teus familiares na tua casa também não tiveram a oportunidade de viver por causa do seu dom. E aí todo mundo não está muito feliz. Você chega em um departamento, por exemplo, do governo, para tirar um documento, alguma coisa, a pessoa não te dá nem bom dia, não levanta nem a cabeça, não olha nem para você. Aquela pessoa está ali porque um dia ela teve necessidade de arrumar um emprego. Ela não está ali porque ela gosta.
Aquele não é o dom daquela pessoa. Porque a pessoa que trabalha naquilo que tem como dom, ela se diverte além desse trabalho lhe sustentar. Então eu vou perguntar de novo. Você já descobriu para que você veio aqui? Pedro Kelly, eu sou enfermeira. Eu adoro a enfermagem. Eu adoro o que eu faço. Caramba, esse é um dom. Então, se colocarem você atrás de um balcão, de um supermercado, de uma caixa registradora, seja lá de quê, você não vai ser feliz. Por quê? Porque não é o teu dom. Da mesma maneira, se pegarem uma pessoa que trabalha num supermercado por dom e colocar essa pessoa para fazer outra coisa, ela não vai conseguir desenvolver com felicidade. Ela vai até conseguir fazer aquilo ali durante N anos, 50 anos e tal, vai até se aposentar ali, mas não vai desenvolver. Por quê? Porque não é o seu dom. Aprender obediência significa, certo? Descobrir para que eu estou aqui. Todos nós estamos aqui para agregar positivamente na vida de alguém. Pronto, tenha isso como princípio e você vai já descobrir qual é o teu dom se você nunca parou para pensar nisso. O teu dom é aquilo que você gosta de fazer e que ajuda as pessoas, que agrega na vida das pessoas, que faz as pessoas se sentirem felizes, que faz elas crescerem. Isso aí é o que você tem que pôr atenção. Vou ler de novo, verso 8, Hebreus 5. E mesmo tendo sido quem era, filho, teve que padecer para aprender a obediência. Então, foi aperfeiçoado e por causa disso, ele veio a ser o autor de eterna salvação. Sabe de quem a gente está falando, né? De Jesus. Quer dizer que até Jesus teve que levar uma chacoalhada para poder... Peraí, eu tenho que recapacitar, porque quando ele entrou em corpo semelhante ao nosso, ele também se esqueceu de quem ele era. Eu sei que vão dizer que eu estou louco. Você está louco? Estou bem louco, né? Não é louco, eu estou bem louco. Louco por essa palavra, porque ela faz bem para as pessoas. Ela livra as pessoas de um sistema religioso mentiroso, enganador, e que, na verdade, esse sistema religioso, ele só traz atraso de vida na vida das pessoas. O sistema religioso é só interessado nas coisas materiais que você tem. Lembre-se que o sistema religioso caminha, trabalha, prega e ensina só o que é material. E em relação à tua prosperidade material e financeira, preste atenção nessa sugestão que eu vou dar para você agora. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, eu espero que você goste da Dica de Prosperidade de hoje, porque ela vai em sentido contrário àquilo que a religião e os religiosos estão acostumados a falar e a fazer. O tema que nós estamos ministrando aqui se chama A Indústria da Fé, : quando a religião viola a sua mente. Eu quero te contar a história de Ananias e Safira, que está no livro de Atos, no capítulo 5, se você puder, você depois leia, né? Naquela época, as invenções dos apóstolos de Jesus de Nazaré, liderados por Pedro, estavam a pleno vapor. Em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro condicionou o perdão dos pecados à atitude de se arrepender e passar pelo ritual do batismo, coisas que Jesus nunca condicionou, verdade? E ele seguiu com suas invenções, suas histórias, e uma delas foi de que todos deveriam se desfazer de suas posses, de suas propriedades, de suas coisas, vendê-las e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E assim começou uma grande indústria religiosa, violando a mentalidade das pessoas.
porque, se eu me recordo, em Mateus capítulo 10, do verso 5 em diante, Jesus disse assim: vocês recebem de graça, vocês têm que dar de graça. Mas eles não faziam isso, eles cobravam. E mais, eles instavam com as pessoas, violavam a mentalidade das pessoas que desconheciam a sua posição espiritual depois da ressurreição de Cristo, e baseado no medo que eles colocavam em cima das pessoas, as pessoas então, com esse medo, ficavam cativas em suas mãos. E aí vinham as instruções, assim como você vê no sistema religioso de hoje. Você tem que dar tudo que você tem que trazer aqui o seu sacrifício, tal. Então, esse casal, Ananias e Safira, conta a história escrita por Lucas, que eles venderam uma propriedade, mas não entregaram o dinheiro todo lá na congregação do apóstolo Pedro, Tiago e João, em Jerusalém. Eu quero crer que Pedro mandou passar a espada neles, e essa história de que eles caíram mortos pelo Espírito Santo é uma grande balela, e só acredita uma pessoa que não tem um pouquinho de conhecimento. Por quê? Porque se você ler a história escrita por Lucas em Atos capítulo 5, você vai ver o diálogo de Pedro com Ananias. Ele diz: por que Satanás colocou isso no seu coração, o diabo? Ou seja, e você sabe que uma das coisas que Jesus fez na cruz foi destruir o diabo? Agora, pecado, inferno e diabo são as armas que os religiosos usam desde este começo aí para violar a mentalidade das pessoas. Baseado nisso, eles construíram verdadeiros impérios que você que está me ouvindo, em algum momento da sua vida ajudou esses enganados, enganosos, mentirosos, né, a construírem. Portanto, a dica de prosperidade de hoje é o seguinte: valorize o seu trabalho. Não entregue a quem está pregando aquilo que não é verdade. Entregue a tua semente, sim. Isso é próprio, isso é correto. O Evangelho da Graça respalda isso. Mas seja sóbrio e entregue no ministério que está te ensinando, que está libertando você das gaiolas religiosas. Isso sim. E se esse aqui é o ministério que está fazendo isso na sua vida, aqui a sua semente é bem-vinda. Lembrando que você não é obrigado a semear aqui. Nossos temas estão grátis aí em nossas páginas. Apenas eu comento isso porque semear no ministério que te ensina faz parte da manifestação de prosperidade na tua vida. Te declaro prosperado em tudo, entendido nessas coisas. Medite, reflita no que eu disse e depois você proceda como estiver no seu coração. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Olá, abençoados. Eu sou Claudeci aqui de Fortaleza e eu quero compartilhar com todos vocês que a minha vida mudou completamente depois de tantas experiências que passei por ditas igrejas por aí. Encontrei essa palavra reconciliado com Cristo. E quero dizer para vocês que na terça, na quinta-feira, eu não posso assistir ao vivo porque estou trabalhando ou dormindo. Eu só assisto as gravações, a mensagem. Mas os domingos eu não perco, pois essa palavra tem me alimentado todos os finais de semana para superar tantas coisas que essa carne tem nos enganado. E convido a você a compartilhar e sentir o que eu sinto. Tanta felicidade que não sei nem expressar o quanto essa palavra tem feito em minha vida. Por isso eu me alimento dela todos os domingos. E agradeço a esse rapaz aí, usado por Deus, que tem me orientado com a palavra que Deus tem colocado em seu coração. É muito fácil de entender. Falei isso uma vez para minha filha e hoje ela também tem a mente renovada, os olhos iluminados. Graças te dou, ó Pai. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.
Esse é o tema, o véu do esquecimento. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, que escreveram aqui no bate-papo, YouTube Pedro Kelly RCC, Facebook Pedro Kelly. Declaro você meditando no que você ouviu e colocando em prática, tá? Eu vou ficar por aqui até quinta-feira com outro tema que promete fazer mudanças permanentes na sua vida. Por quê? Porque não é por força e nem por violência, é pelo entendimento, é pelo Espírito. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove a sua mentalidade, sua forma de pensar e então transforme sua vida. Tchau, abençoados. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.